Luz, câmera, ação. Gente, muito boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Agora que nós já ajustamos o nosso áudio, já demos uma olhadinha no que nós vamos falar na aula de hoje, a professora vai dar início à nossa aula, primeiro fazendo aquele registro. Como que é? Dando aquele sorrisão, para que quem tá de repente, ó, vai começar, não vai? Deixa eu ver o sorriso das meninas, que eu já até me animo em participar da aula. Vai lá, gente, aquele sorrisão. Isso. Ô, Maria José, dá um sorrisão aí, Maria José. Isso. Já está lá no grupo. A professora já coloca lá para registrar o quê? O início da nossa aula, tá? Então, já está lá as meninas felizes e sorridentes para nós iniciarmos a nossa aula. Então, vou iniciar compartilhando a tela com vocês. Por gentileza, vocês me dão um retorno se vocês estão vendo o mesmo que eu. Vocês estão vendo o mesmo que eu? Por enquanto, não. Agora eu tô. Agora deu. Isso. Agora sim. Joia! Então, tá lá, ó. A professora vai iniciar dizendo o seguinte, qual que é a nossa frase? A mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberto. Porque não dá para você forçar alguém querer ter conhecimento se a mente dela bloqueou para o conhecimento. Às vezes eu escuto até assim, ah, professora, eu sou velha demais para isso. A única coisa velha em nossa vida é o nosso passado. Porque nós podemos envelhecer, sim, por dentro. Mas aqui, em nós podemos sempre nos manter jovens. Porque eu conheço muitos jovens que são velhos e eu conheço muitos idosos que são jovens. Então, vamos permanecer com a nossa mente aberta, que é igual um paraquedas. Se estiver aberto, vai estar sempre funcionando. Professora, por que você está falando isso? Porque na aula passada, nós falamos sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Popularmente, ele é conhecido como derrame. Derrame por quê? Porque é mais divulgado o AVC hemorrágico. Derrame por quê? Estoura a veia e derrama sangue. O sangue. Então, só que não existe só um tipo de AVC, existem dois tipos. O AVC hemorrágico, que eu mencionei para vocês, ele está muito correlacionado a pessoas que têm problema de pressão alta e não cuidam do tratamento, porque acham que tratamento de pressão é apenas tomar o remédio na hora certa. Então, se alguém não anotou aí, vamos pôr estrelinha pisca-pisca do quê? Acidente vascular cerebral, ele se dá por pressão alta, é tão forte que nessa região os nossos vasos não aguentam a força que o sangue exerce sobre a parede da artéria. Só que não é só medicamento na hora certa, não. Tá nervosa, Zé? Tem que marcar as pescarias. Tem que pescar. Cada um lida com o estresse de uma forma. Eu limpo casa. Eu começo a limpar, e a hora que eu passo aquela... Aí eu respiro fundo. Então, cada um... Eu até aconselho, eu brinco. Tem algumas pessoas, sabe aqueles plásticos bolha, que tem aquelas bolinhas? Que fica apertando, até passar a raiva. Se isso for bom para você, cada um passa o seu estresse de uma forma, ok? Minha mãe costura. Minha mãe, quando fica estressada, ela costura assim, o tempo inteiro. Você sabe que ela está costurando demais e está estressada. Então, cada um lida com isso. Por quê? O excesso de estresse, a falta de dor e o excesso de sódio na alimentação faz o quê? Faz com que possa vir a forçar essa artéria. A professora vai fazer uma coisa, eu vou desativar o microfone de vocês, porque daí se chegar alguém, ou se vocês precisarem fazer alguma pergunta, se tiver com alguma dúvida, vocês só fazem uma gentileza para a professora. É só erguer a mãozinha que a professora vai para e esclarece as dúvidas de vocês, tá bom? Então é o seguinte, peraí, tem alguém mais querendo entrar, participar? Isso, seja bem-vindo também. Então, o acidente vascular cerebral está muito correlacionado ao controle de sódio também, porque o sódio, ele é um componente que não é só, ele não está presente só no sal. Eu falei na aula passada, ele está muito presente em alguns condimentos.
eu não posso fazer propaganda caldo que fala, não é caldo mágico, não. É aquele tempero quadradinho. O excesso de tempero quadradinho, não posso falar marca. Refrigerante, alguns de cores pretas, que eu também não posso falar marca. Esses principais, o refrigerante, tempero pronto, eles têm uma porcentagem muito alta, salgadinho, miojo, enfim, eles têm a porcentagem de sódio. Isso faz com que desgaste, o sangue faz tanta força dentro da parede da artéria que começa a desgastar, o sódio desgasta. E ao desgastar, forma bolinha. Essa bolha, esse desgaste, chama-se aneurisma. O aneurisma, ele pode se dar tanto na cabeça quanto na região abdominal, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o excesso de sódio. Então, não é só quem tem pressão alta, todos nós, ok? E o hemorrágico e o isquêmico, o que acontece, professor? O que é que você vai ajudar a gente a lembrar aí na revisão? A professora vai ajudar você a lembrar que o acidente vascular cerebral isquêmico, ele se dá por vários motivos, dentre eles, quando não se controla a pressão alta e o colesterol. Por quê? O sangue passando com tanta força ali na parede da artéria, ele vai arrancar lascas de gordura e a tendência é ir para onde? Para a cabeça, obstruindo, formando trombo e dando anóxia, ou seja, não vai irrigar. E de acordo com a região onde isso acontece, é o dano que causa ao nosso paciente. Ainda a professora perguntou lá na atividade, qual que é o papel do cuidador? É um papel muito importante, porque tem casos que ele perde a fala, tem casos que é o movimento, e às vezes ele pode ficar na cama vegetando pelo resto da vida. Infelizmente, a medicina diz que não tem o que fazer. Eu creio que talvez não é impossível. Só que tem coisas que nós não devemos desafiar. Se Deus diz que tem que ser feito, eu nunca vi ninguém se dar mal por obedecer, ok? Vamos tentar obedecer e cuidar daquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa saúde, ok? Revisão feita? Guardaram bem? Joia, a professora hoje vai estar falando sobre o quê? Doença de Alzheimer. Primeiro, o que é essa doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é porque ela foi descoberta por quem? Por um psiquiatra alemão. O sobrenome dele era Alzheimer. E ele observou vários pacientes e ele percebeu que ela era uma doença lenta, só que ela era fatal. Não tinha tratamento, não tinha o que fazer. Isso em 1901, ou seja, muito tempo atrás, né? E que a pessoa, principalmente, quando ela tem a doença de Alzheimer, ela tinha sempre uma confusão crescente e alteração no humor também. Essas irregularidades que vai acontecendo quando a pessoa tem problema de doença de Alzheimer, vai afetando, primeiro, a memória. A primeira, que eu vou explicar hoje para vocês que tem fases do Alzheimer, tá? Depois a linguagem e depois a inteligência. Essa doença, ela dá principalmente após os 65 anos. É uma doença degenerativa e que ela produz o quê? Atrofia. A pessoa perde a capacidade de pensar, raciocinar, memorizar. Aí eu fico pensando, dá até falta de ar só de pensar nisso. Meu Deus do céu, tem lembranças muito boas. Eu falo, Senhor, não, deixa aqui minha mentezinha aqui intacta. E hoje nós vamos aprender algumas coisas que nós podemos fazer para que nós possamos trabalhar com o nosso cliente quando ele já está com essa doença instalada. E quando ele não está, porque todos nós que estamos aqui falando sobre esse assunto, a tendência, se nós hoje somos jovens, nós vamos todos envelhecer. Mas que nós possamos envelhecer com qualidade. Primeiro, nosso primeiro papel, pedir a Deus sabedoria do que fazer. E eu estou aqui para dizer para você o que fazer. Então, vamos lá. É também conhecida como mal de Alzheimer, tá? É uma enfermidade incurável e ao longo do tempo ela vai fazendo o quê? Vai se agravando cada vez mais. Quase todas as vítimas, se não 99%, são idosas. A doença se apresenta como uma demência, ou seja, a pessoa perde memória, orientação, atenção e linguagem. E aí vai causando morte nas células cerebrais. Guardem bem aí. Então, ela é uma doença progressiva, ou seja, a cada tempo que passa, vai degenerando, vai atrofiando o cérebro.
e atingindo as funções mentais mais importantes tá? Então, olha só. Observem aqui, por gentileza, por que é demência, por que é o mal. Olha o cérebro normal. Olha o cérebro, como que ele vai se atrofiando, se destruindo. Vai ficando pequeno, literalmente, tá? Então, o que é demência? Porque fala assim, a pessoa que tem Alzheimer, ele tem problema de demência. Esse símbolozinho que eu coloquei aqui é para que você saiba. Se você encontrar alguém na rua, ou se você vê alguma propaganda, ou algum anúncio a respeito, esse símbolo nessa cor representa o Alzheimer, tá? Então, demência quer dizer que é o declínio da capacidade cognitiva associada à perda da capacidade de executar suas tarefas do dia a dia. Ou seja, memória e discernimento. Pode acontecer de você sair e falar assim, a Maria Amélia vai chegar e falar assim, o Evelyn, ó, amanhã até as 8 horas eu não vou conseguir chegar, você tem que tomar o remédio às 8, tá? A pessoa fala, faz assim. Você chega lá 9 horas no outro dia, você fala, você tomou o medicamento? Que medicamento? Aquele que eu falei ontem para você que era para tomar às 8. Não me lembro. Então, não adianta você dizer que você falou, tá bom? Porque essa demência vai atingindo a parte da memória, do discernimento. E agora, a professora vai falar para você sobre esses estágios. Como que é esse estágio? A doença de Alzheimer, como eu falei para vocês, é degenerativa e basicamente ela se divide em 3 estágios. Então vamos entender assim. Fase inicial. Vamos supor que hoje você inicia os cuidados com o seu paciente. Você vai lá, a Márcia vai assumir o paciente dela e a família não entendeu que a pessoa está começando a demonstrar os primeiros indícios do Alzheimer. Enquanto você vai pensando aí um pouquinho sobre o Alzheimer, estágio, como que é isso, professora? A professora vai realizar a chamada de vocês, tá? Ó, só confirmando. Deixa eu ver. A Márcia tá por aí. A Margali. A Maria Amélia. A Maria Donizete. A Vanilda. A Zeni. A Margali. Deixa eu ver. Joia. Bacana. Que bacana, Maria José, que deu para você assistir a aula hoje. Fico muito feliz, viu? Seja muito bem-vinda. Eu também. Então, assim, ó, a professora fez chamada, daqui a pouco a Érica vem buscar lá para lançar a presença de vocês, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Esses estágios, às vezes, a família, ela não consegue identificar que o paciente está com o início de Alzheimer. Ele acha que é um envelhecimento natural. O nome disso chama semência, tá? Semência quer dizer que é o envelhecimento natural do corpo. Mas a pessoa não entende, essa família não tem conhecimento que tem um campo no nosso cérebro chamado hipocampo. Nessa parte do hipocampo lá é onde é guardada a formação das memórias, é onde é uma região do nosso cérebro onde a pessoa tem um pensamento lógico, é onde esse lugar é apagado. Por quê? Tem um componente dentro do nosso cérebro que ele chama acetilcolina. A acetilcolina, ele vai fazendo o quê? Cada vez mais ele vai sendo produzido. Por quê? Porque tem uma proteína. Essa proteína, ela vai degradando as células cerebrais. E aí, fala, a mãe tá ficando idosa, tá esquecendo das coisas. E às vezes não é só esquecimento. Porque primeiro vai começar com a memória. Dona Márcia, onde foi que a senhora colocou o remédio? Ah, não sei. Às vezes está do lado dela. Ah, estava aí na gaveta, não está mais. Ah, mas está aqui. Eu não sabia. Daqui a pouco, cada vez mais, vai começando a dificultar a fala. Só que tem um detalhe. A Márcia vai observar que essa paciente, ela está em torno aí de 70 anos. Ela não está na fase ainda de estar perdendo memória. Não está na fase de estar perdendo fala. É onde você tem que continuar observando para tentar o quê? Para tentar
resolver entender se isso é algum medicamento que ele está tomando ou se é a doença que está começando a aparecer. Então, olha só, vamos lá. Primeira fase, são 3 fases, tá? Então, vamos lá. Primeira, lapso de memória, só que uma memória recente. Eu até brinquei, falei, gente, isso está acontecendo comigo. Lapso na memória recente. Acabei de pôr minha caneta aqui, eu falo, gente, cadê minha caneta? Quem pegou? Eu vou ver, tá presa aqui, ó, para com isso. Então, na fase inicial, o professor está brincando, mas é sério. Lapso de memória na memória recente. Depois, a pessoa começa com mudanças de comportamento. Se a pessoa falava muito, ela começa a ficar quieta. Aí você acha que é depressão. Ou se a pessoa fala pouco, de repente começa a falar igual uma maritaca. Eu falei, dona Márcia, tá esquisita. Onde falou, até fala chega. Ela é tão quietinha. Então, se você começar a perceber essas oscilações de perca de memória, mudança de comportamento, a pessoa começa a se sentir assim, senso de direção. Ou seja, ela percebe que ela está doente como se ela tivesse se perdido. Ela perde essa parte de comprometimento, do senso de direção dela. A atitude, ela fica mais agressiva. Ixi. Só que, às vezes, sem justificativa nenhuma. Do nada, a pessoa faz igual uma bomba. Às vezes, você só colocou o chinelo invertido, ele colocou o direito do lado esquerdo, e a pessoa se explode. Aí você vai falar, nossa, coitada, ela deve estar muito abalada mesmo. E dificuldade em fixar informação nova. Ó, mudou o número de telefone aqui na casa da senhora. Você pode falar quantas vezes foi o número, ela não vai lembrar. E teimosia. Só que essas características que eu estou falando para vocês coincidem quando a pessoa entra na terceira idade, às vezes pode acontecer. Lapso de memória precisa estar na terceira idade, Maria Amélia? Não, lapso de memória todos nós podemos ter. Mudança de comportamento? Não é todo dia que é de ação, tem dia que às vezes você quer ficar mais quieto. Mudança de atitude? Dificuldade em fixar informação, às vezes a gente está muito cansado, não dorme direito, alguma coisa assim, está estressado, essa mudança, pandemia, trabalho, doença em casa, conta para pagar, isso mexe com a nossa parte neurológica. E aí, teimosia, ainda as pessoas até brincam, criança e idoso, o bichinho fica teimoso. Mas, então coincide da família não conseguir identificar. E você tem um papel para estar atento ali. Por quê? Quando começa a aparecer essa parte de perca de memória, afeta o desempenho de atividade, ou então fala, o que mesmo que você pediu para mim fazer? Começa a confundir os lugares, fala, eu achava que eu morava aqui do lado direito, eu moro do lado esquerdo, perde o caminho para casa. Às vezes esse idoso, ele fala assim, eu vou aqui comprar uma verdura e já volto. Aí você fica de olho assim, e você percebe que ele saiu da mercearia e foi para outro lugar. Ele pode estar, o cérebro dele pode estar começando a fazer o quê? Perder o caminho para casa. E pior, daqui a pouco ele vai esquecer o nome dele. É onde entra na segunda fase, que é onde ele não pode sair sem um acompanhante, sem ninguém da família, tá? Então, essa alteração de humor, quantas vezes você já não viu muito idoso discutindo dentro do mercado? Por uma coisa, às vezes, pequena. Você não sabe, eu não sei. Mas quem garante que esse idoso não está começando a desenvolver essa doença no cérebro dele? Essas alterações, essas oscilações de humor. Lentidão no trabalho. E dificuldade em lidar com o dinheiro, pagar conta. Perde. Tem muitas famílias com essa história de idoso ter prioridade, manda o idoso fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado, não ter um espertalhão lá, tentar enganar ele. Perde a iniciativa de interesse, incapacidade de julgar a situação sobre erros nas decisões. Você falar, a senhora acha que está certo ou está errado? Ela fala, não sei. Até aqui, fase inicial, ó. De 2 a 4 anos, no começo da doença, isso pode estar acontecendo e a pessoa não percebe. Ok? Olha só, fase intermediária. Aí,
A perca da memória, que antes era de vez em quando, você falava uma coisa, ela guardava uma, não guardava outra, ela já começa a não guardar nada que você fala. Zero. Repete várias vezes a mesma informação. Ô, Márcia, já tomou banho? Márcia, já tomou banho? E ela fica te perguntando, você já comeu? Você já almoçou? Você já almoçou? Eu já tomei meu remédio? Aí, daqui a pouco, uma hora depois, ela fica de novo, eu já tomei meu remédio? Você fala, já, dona Maria, eu já falei que a senhora já tomou o remédio. Isso, ela não está fazendo porque ela quer te irritar. É porque o cérebro dela não guarda que você falou, a senhora já tomou o remédio. Daqui a pouco ela vai começar a estranhar você, a família. Ela vai acordar, ela pode acordar gritando, porque ela acorda achando que o quarto não é dela. Então, começa esse estranhamento. É onde, às vezes, ela pode lembrar de você por passar mais tempo, mas a filha ou o filho, porque passou o dia inteiro trabalhando, chega, ela pede para ele sair do quarto, porque ela não reconhece ele. É onde começa o sofrimento da família. Por quê? Há momento de lucidez, há momento de confusão mental. Tanto que antes, as pessoas, quando ela tinha doença de Alzheimer, muitas pessoas tinham ela como louco. Falam, fulano tá louco, tá com loucura. Na verdade, não é loucura. É o cérebro que está entrando e em quê? Ele está sendo destruído as células. Então, a região aonde sobre as informações, sobre a memória, é a primeira. Aí há um estresse. Por quê? Tanto do cuidador, tanto da família. Por quê? Porque esse cliente, ele começa a entrar em depressão. Porque ele já não quer falar. Porque ele já não lembra nem. Você mostra uma foto, se ele foi casado, ele não lembra do marido. Mostra os netos, ele não sabe quem é. Começa a ficar agressivo quando ele é muito calmo. E quando ele já é agressivo, do nada ele passa a ficar uma pessoa ao contrário do que ela é. Ok? Aí também, cuidado com aqui, ó, com o que eu vou falar agora. Dependência física. Algumas atividades se tornam perigosas ou penosas. Por quê? Vai afetando a parte, nessa fase intermediária, começa a afetar a parte de locomoção dele. Ele começa a ter dificuldade de ficar em pé muito tempo. Você vai dar banho nele, você tem que providenciar uma cadeira. Porque você sabe que se o banho demorar um pouquinho mais, ele não vai conseguir ficar em pé, pode cair e pode bater a cabeça. Ok? Vocabulário. O doente, ele começa a esquecer de palavras óbvias. Até então, nessa segunda fase... Opa, cadê? Nessa segunda fase, nessa fase intermediária que eu tô falando para vocês, 2 anos, pode durar até 10 anos, viu, Márcia? Viu, Maria José? 10 anos ali a pessoa, nessa fase, não lembra de ninguém da família, é onde tem que ter um procurador que responda por ela, vai cada vez mais perdendo, não, chora, se agita, se irrita muito fácil, começa a desconfiar de você, tem que cuidar que ele começa a achar que você está mexendo na bolsa dele. Foto, ele vai achar que você jogou coisa fora, pode começar a te acusar, é onde você tem que estar atento para falar com a família o que pode estar acontecendo. Pode colocar roupa ao contrário, tem dificuldade de amarrar sapato, pode começar a ter alucinações, movimentos e falas repetitivas, tremores, mas não é Parkinson. Às vezes no Alzheimer ele tem tremor também, tá? Impulsividade. Ele não quer ficar se arrumando, é onde cai em depressão, você tem que incentivar e falar com ele que a falta de banho pode causar doença. Tem que convencer. É quase um parto fazer com que, quando o idoso está nessa fase aqui, tomar um banho, tem que brigar para poder tomar banho. Ele não quer que você veja ele sem roupa. Tem casos que você tem que dar banho na pessoa, principalmente se ela for, tem que dar banho com o sutiã, pedir licença para limpar, mas não pode tirar a calcinha e o sutiã, senão ela pode voar e te machucar. Então, assim, tem que conversar com a família para poder levar no psiquiatra, para poder ter um acompanhamento, tá bom? E a fase grave? A fase grave é onde entra muito a ação do cuidador. Por quê? A dependência física é total. Atinge a parte cerebral aonde ele não consegue nem andar direito, às vezes tem que pôr na cadeira de roda, não reconhece ninguém.
Pior, ele pode ter uma crise de choro quando ele se olhar no espelho, porque ele não sabe quem que ele está vendo. Você imagina que tristeza? Você vê esse rostão bonitão aí, você fica pensando, quem que é essa mulher que eu estou vendo? É triste, viu? A gente brinca assim, mas é triste. E é onde você vai ajudar, porque não é só a parte de estética, até o engolir. Tem a parte do nosso cérebro que comanda a parte do engolir, que é a fase grave da doença, tá? Então, é onde entra as mudanças de decúbito. Nós vamos ter uma aula específica falando sobre isso. Se esse paciente ficar em cadeira de roda, ou se ele ficar sentadinho, é importante estar movimentando, porque nessa fase começa a surgir as escaras, que são as úlceras de pressão, porque fica muito tempo na mesma posição, tá? Então, 1 a 3 anos, não se reconhece no espelho, perde peso, ele não quer limpar a boca, alteração motora, perde o controle do esfíncter, começa a fazer tanto cocô quanto xixi na roupa, tem que começar a usar fralda, e aí, segundo a medicina, não tem cura. Ó, começa nessa região, aí vai se deteriorando, quando chega na fase grave, tá por todo o cérebro, até diminuir por de vez, tá? Olha aí, como eu mostrei na imagem, começa a afetar as células cerebrais, ó, atrofia tudo. Olha o que acontece com o cérebro. Estranho, né, Márcia? Diferente. Né, Maeli? Bem esquisito. Então, quais são os sinais de alerta e quando se deve procurar o médico? Quando a pessoa começar a ter muita perda na memória, confusão de orientação, dificuldade em realizar a tarefa de ir ao banheiro, fazer xixi sem limpar, dificuldade em compreender, às vezes você está falando, dona Maria, assina seu nome aqui. Ela já não consegue escrever o seu próprio nome. Começa a falar ou com muita dificuldade, ou o que eu estava falando o tempo inteiro. Ela nunca vai conseguir terminar, às vezes, uma frase comum. Problema com linguagem, problema em tomar decisão, não sabe em que dia, mês e ano que se está, não sabe. Você pergunta qual é o aniversário dela, já não lembra. Altera a personalidade, começa a perder o apetite, perde peso, não consegue controlar nem o xixi nem o cocô. Tanto movimento muito repetitivo, fica falando muitas vezes ao mesmo tempo. Não, nem pensar em dirigir, fazer compra, não pode nem pensar em deixar perto da cozinha porque ele vai se queimar. Caso vários desses sinais comecem a acontecer, é a hora importante de você falar com a família e marcar uma consulta com um especialista, ou com um geriatra, que é o profissional especialista que cuida de idosos, ou marcar uma consulta com um psiquiatra, tá bom? E vamos lá, então. O tratamento, então. O tratamento é uma dica aí que eu vou dar para vocês, se vocês quiserem destacar. Primeiro, o papel do cuidador, ele é muito importante nesse momento. Porque a pessoa não vai conseguir se alimentar. Senta ele, deixa ele limpinho, leva ele para tomar sol, se ele conseguir se locomover, se tiver uma cadeira, põe no sol. Um alimento não muito duro, alimentos mais líquidos, mais fáceis de ser deglutido para não se engasgar. Se for possível ele aceitar, tiver tudo bem com a parte física dele, foi feita pesquisa que é o quê? Que tem que exercitar o cérebro. Assim como a gente exercita o corpo, tem que exercitar o cérebro também. No alimento é importante que tenha o quê? Se possível, azeite de oliva, não para fritar, mas na própria salada. Azeite de oliva, vegetais, castanhas ajuda a resguardar neurônio, viu? Então, quem gosta de manter seus neurônios em dia, bebida alcoólica e cigarro, castanha. A castanha ajuda. Frutas vermelhas também. As frutas de cor vermelhas, elas ajudam a parte cerebral e a parte da produção de células vermelhas, que é as células que transportam oxigênio no corpo, tá? Então, se o cuidador tem que cuidar dessa parte de higiene, tem que cuidar da parte da alimentação, dá para ajudar ali na parte de orientação dos medicamentos. Não dá para deixar ele tomar o medicamento sozinho.
Tem que pôr na mão. Ah, tem que cuidar que ele esconde, tá? O paciente com problema de Alzheimer, às vezes ele faz assim, servir, ele esconde. Então tem que ver se ele engoliu mesmo. Então você tem que ajudar a cuidar da segurança, afeto desse paciente. Ele vai se sentir muito triste, porque a família já não vai ter paciência. Se ele tiver netos, neto não vai ter paciência quando perguntar, você lembra de mim? Ele fala que não. Entendeu? É onde entra muito o papel do cuidador, na parte do afeto, cuidados do lar. Resumindo, o mal de Alzheimer, para que você saiba que, então, é uma doença. Vou deixar aqui para a gente fazer uma pequena revisão, então. É uma doença degenerativa, afeta a parte do cérebro. De acordo com a fase, tem a inicial, a intermediária e a fase grave. Primeiro, os sintomas são leves, depois eles vão se agravando, daqui a pouco eles são incontroláveis. E o cuidador, o papel importante dele é na higiene, é na orientação dos alimentos, na orientação e administração dos medicamentos, alimentos, na aparência pessoal, porque a pessoa não vai querer tomar banho, oferecer afeto, mas sem intimidade. Às vezes a pessoa precisa de um carinho, mas cuidado, principalmente. Não estou falando que o homem não possa, mas vá devagar, porque a família também não vai ter muita paciência. Pode ser mal interpretado. Então, vá devagar. Ofereça carinho, cuidados no lar, enfim. O papel fundamental do cuidador é entender essas fases, essas alterações comportamentais. Não é porque é você, Vanilda, é porque é a doença que faz isso com ele. Ok? Bacana entender um pouquinho da doença de Alzheimer? O que a gente pode fazer aí? Então, isso que nós falamos na aula de hoje. Próxima aula, depressão. Transtorno bipolar, o que é isso? Jesus, não perca a próxima aula para você entender a diferença, o que é o transtorno bipolar e o que é a depressão e qual que é o nosso papel. Para encerrar nossa aula, eu vou dizer para vocês, maturidade não é quando você começa a falar grandes coisas, é quando você começa a entender as pequenas. Então, assim, na medida que você vai entendendo as pequenas coisas, como são importantes, é sinal que nós estamos amadurecidos e preparados para a vida, ok? Meninas, muito obrigada pela participação na aula. Eu fico feliz em vê-las, em poder falar com vocês. Daqui a pouco a professora vai colocar lá no grupo a atividade correspondente a essa aula. Faz enquanto a memória está